Todo brasileiro é apaixonado por futebol, certo? Mas existem outras modalidades de esporte. E falando em esporte, cada um tem a sua preferência. É por isso que a 14 de julho FM traz todas as informações do esporte pra você. Está no ar, Panorama Esportivo. Bom dia! 11h32, 24 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia a você que acompanha o programa Panorama Esportivo desta quarta-feira. Sou o jornalista Arthur Azeredo e trago as informações aí do futebol. O Palmeiras ontem foi dominado pelo River Plate, mas vai à final com derrota por 2-0, isso mesmo. Os argentinos ainda chegaram a anotar o terceiro gol, mas o VAR anulou corretamente. O Palmeiras se classificou para a final da Copa Libertadores, apesar de ser amplamente dominado e perder por 2-0 nesta terça-feira, para um espetacular River Plate em São Paulo. Uma partida eletrizante na qual o time brasileiro teve várias dificuldades para defender sua vantagem de 3-0, conquistada ainda na Argentina. A equipe comandada pelo português Abel Ferreira foi de longe superada pelo time de Marcelo Gallardo, que esteve perto de protagonizar uma virada histórica. O zagueiro paraguaio Roberto Rojas, aos 29 minutos, que seria expulso no segundo tempo, aos 72, o atacante colombiano Rafael Santos Borré, aos 44, incendiário o Milionários, com 2 gols de cabeça, mostrando que a missão havia de se tornado possível. Ainda veio o terceiro gol, que levaria as penalidades, mas o impedimento na construção do lance fez o VAR anular a jogada. Com 5 grandes defesas, o goleiro Everton selou a classificação do Palmeiras para a sua quinta final da Libertadores, na qual buscará o segundo título após o conquistado em 1999. O adversário do Verdão vai sair do confronto entre Santos e Boca Juniors nesta quarta-feira na Vila Belmiro. A primeira partida terminou empatada em 0-0. Aí, quem vencer então leva o confronto, então é o finalista o outro finalista, no caso da chave da Libertadores. Santos e Boca Juniors hoje, então. Palmeiras aguarda então um dos dois para decidir a Libertadores no Maracanã. E quem muito interessa nesse resultado do Palmeiras é o Grêmio. O Grêmio monitora então o Palmeiras na Libertadores por questão contratual com o Renato Portaluppi. Caso os paulistas vençam a Libertadores, a finalíssima da Copa do Brasil acontece em março, após o fim do vínculo do treinador. O Palmeiras aí chegando à sua segunda final consecutiva aí, né? Já final da Libertadores e também final da Copa do Brasil. O Grêmio monitora a situação do Palmeiras na Libertadores por conta da decisão da Copa do Brasil. As datas dependem do desempenho dos paulistas na competição e, em caso de título alviverde, o segundo jogo da final será em março, após o fim do vínculo contratual do técnico Renato Portaluppi. Isso porque o técnico, durante a pandemia, teve seu contrato renovado apenas até o dia 28 de fevereiro, data prevista inicialmente para o encerramento da temporada do futebol brasileiro. No entanto, uma eventual disputa do Palmeiras no Mundial de Clubes alteraria a data da final da Copa do Brasil para março. O Grêmio ainda não discute a renovação do vínculo de Renato para a temporada 2021. No entanto, terá de decidir pela prorrogação por uma semana caso o Palmeiras vença a Libertadores. O tricolor ainda não se manifestou sobre eventuais datas. Irá aguardar a classificação ou não aí do Palmeiras para a final, o que aconteceu, né? No primeiro jogo, em caso de vitória dos paulistas, por 3-0 no caso. Os cenários possíveis então da final da Copa do Brasil: Palmeiras eliminado, como não foi, né? Se tivesse sido eliminado, as finais seriam em 3 e 10 de fevereiro. Como o Palmeiras, no caso, classificou e o Palmeiras, no caso, não vença a Libertadores, caso não vença a Libertadores, as finais da Copa do Brasil serão em 11 e 17 de fevereiro. Caso o Palmeiras seja campeão, as finais serão dia 28 de fevereiro e 7 de março. Então, em caso o Palmeiras seja campeão da Libertadores, as finais da Copa do Brasil serão lá no final de fevereiro, e coincidindo aí com o término do contrato técnico Renato Portaluppi. Então o Grêmio vai ter que tratar de estender esse contrato, negociar aí com o técnico. Caso o Palmeiras seja vice-campeão, não vença, né, a Libertadores, as finais serão dia 11 e 17 de fevereiro. Muito bem, e o Inter melhora aproveitamento com Abel Braga e sustenta sonho de título no Brasileirão. O desempenho do Colorado com o técnico campeão do mundo em 9 jogos foi de 62,9% contra 60% de Kudê em 20 partidas.
A amostragem ainda é pequena, mas os números mostram que o Inter no momento tem um aproveitamento melhor com Abel Braga do que com seu antecessor, Eduardo Cudê, no Campeonato Brasileiro. O bom rendimento, além de devolver aos colorados o direito de sonhar com o título nacional, apimenta o debate sobre a dança dos técnicos nos últimos meses. Após 1-0 sobre o Goiás, domingo o Inter de Abel chegou a 9 partidas com 5 vitórias e 2 empates, somando um aproveitamento de 62,9%. Com Cudê, o Inter chegou a liderar por várias rodadas, inclusive terminando à frente no primeiro turno. Depois, o São Paulo recuperou os jogos atrasados e foi campeão simbólico do turno, e fechou as primeiras 20 rodadas da competição com um rendimento de 60%. Foram 10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, sob o comando do atual técnico do Celta de Vigo. Desde que chegou ao Beira-Rio em novembro, Abel correu contra o tempo para adaptar o time às suas ideias. O começo foi difícil, com uma série de tropeços e eliminações nas Copas. Depois, o time encaixou e o rendimento saltou, culminando com recentes 5 vitórias em sequência. Com Abel, o Inter é mais forte defensivamente. Parece um time mais seguro e os números até mostram isso, com uma margem mínima na média de gol sofrido por partida, 0,9 contra 0,88. A mudança principal no setor foi a consolidação de Rodrigo Moledo, que foi reserva durante a maior parte da passagem de Eduardo Cudê. Com o argentino por outro lado, o time buscava mais o ataque, quase sempre com os centroavantes, pressionava a saída de bola dos adversários e, estando mais próximo da meta, marcava mais gols. Com Abel, a média é de 1,3 por jogo, contra 1,5 da fase anterior. O Inter ainda disputará 9 partidas até o final do Brasileirão, das quais 5 serão no Beira-Rio. Além disso, tem jogos que serão duelos diretos pelas primeiras posições, contra São Paulo na 31ª rodada, Grêmio na 32ª e Flamengo na 37ª rodada. Os colorados ainda enfrentam Fortaleza no Beira-Rio neste domingo, onde deverão contar com a volta de Edenilson, que cumpriu suspensão na rodada passada. Por outro lado, Thiago Galhardo teve lesão muscular na panturrilha esquerda, confirmado, está fora do próximo jogo. Ele será reavaliado semanalmente pelo departamento médico do Colorado. Lesão aí do Thiago Galhardo preocupa, nem tanto, que o não vinha vivendo um bom momento, né? Mas o Yuri Alberto vinha cumprindo bem a função no ataque do Colorado e marcando gols, que é importante aí. Também um forte abraço pro nosso ouvinte, ligou ontem, o seu Percy, isso mesmo, ligou ontem. Eu falei que este ano a possibilidade dos gaúchos, né, dos clubes gaúchos aí vencerem o Campeonato Brasileiro era boa, né? Por os confrontos aí na reta final, confrontos diretos na parte de cima da tabela. Seu Percy discordou, né? Mas é isso aí, tem que discordar mesmo, né? Todos têm opiniões diferentes. Ele acredita aí que o Flamengo, pelo plantel, tem condições, e o São Paulo, né, por liderar aí, também tem mais chances de ser campeão brasileiro. Eu acredito que o Flamengo sim tem um grande elenco, mas é bem complicado, vive um momento técnico muito abaixo, né? Muito abaixo do esperado. O São Paulo vem oscilando bastante, e o Inter aí corre por fora e talvez, né, possa sim, eu acho, beliscar aí o título, por que não? Muito bem, 11h40, 25 graus em Júlio de Castilhos. Voltamos amanhã com mais informações do esporte.